Para a esquerda, até hoje Che Guevara segue sendo o grande líder, o grande exemplo a ser seguido, toda aquela ideia romântica que é colocada sobre ele. E isso é bem estranho porque não só ele não foi um grande líder, não foi um grande líder guerrilheiro, um grande líder militar, mas também ele era contra tudo o que a esquerda moderna prega. Ainda assim, toda a explicação para o que acontece com a esquerda moderna, com a New Left, a explicação para o Guilherme Boulos, por exemplo, que é um filho de um fazendeiro milionário e que defende o direito dos trabalhadores sem terra, a explicação para aquela sua amiga que está lá na escola falando em nome dos pobres, dos oprimidos, passando férias na Disney todo ano, a explicação para tudo isso remete a Che Guevara. Sem Che Guevara isso não existiria. Sem Che Guevara esse tipo de coisa seria muito mais difícil de se explicar. Mas o fenômeno Che Guevara, a imagem Che Guevara, toda a mitologia criada em torno dele, que é completamente diferente do que ele realmente foi enquanto guerrilheiro, enquanto líder político, ajuda a gente a entender por que isso acontece, por que isso é um fenômeno tão importante hoje em dia. Então, nesse podcast nós vamos falar disso. Vamos tratar quem foi Che Guevara realmente, não a versão padrão Mac, mas a versão real do que ele foi, do que ele significou para o povo cubano e todas as ações dele, vamos pontuar todas elas, mas também vamos tentar entender como Che Guevara é relevante hoje em dia, como todos esses movimentos sociais que a gente está vendo crescendo pelo mundo todo são cria de Che Guevara e da imagem que ele trouxe para a esquerda em todo o mundo. Esse é o Menefrego Podcast, nós somos um podcast revisionista. Você não vai ver aqui nada do que você aprendeu na escola, do que você viu em documentários da grande mídia, mas a ideia é exatamente essa, é mostrar o outro lado. E no episódio de hoje nós falaremos de Ernesto Che Guevara, o grande líder barra ditador barra assassino cubano, e vamos entender o que foi esse cara e o que ele fez ao longo da sua vida. Guevara começa o último escrito que ele faria em vida, que aconteceu em 1965 no Congo, então bem já depois do que a gente vai falar por enquanto, ele começa com uma frase que é muito emblemática para a gente entender quem foi Che Guevara. Ele começa dizendo: essa é a história de um fracasso. E aí ele vai contar o que aconteceu, como foi a vida dele, revolucionária, política e o fim na guerrilha pelo mundo. A imagem que o próprio Che Guevara tinha ser a imagem de um fracasso diz muito sobre a atuação dele. Ele é um cara que, ok, ele tinha uma imagem, ele vendia bem, mas no auge da imagem de revolucionário dele, o cara estava na Bolívia com 17 seguidores e sendo atacado pelo exército boliviano sem conseguir fazer nada. No auge disso, ele vai para o Congo e não consegue apoio de uma população que já estava lutando, já estava na luta armada e não vai lutar com ele. Então, ele foi politicamente e nesse sentido de revolução um fracasso. Mas a esquerda adora passar a imagem de que foi o grande líder, o grande mártir, o cara que lutou contra o capitalismo yankee. E essa imagem é construída em cima de muita mentira, em cima de muita distorção, em cima de uma criação de um mito Che Guevara, do cara que luta pelos pobres e oprimidos, que nunca aconteceu. Primeiro porque ele não vem dessas classes, como se dá a entender muitas vezes, e segundo porque as posições dele eram muito contrárias ao que a esquerda normalmente defende. Eu não vou ficar aqui citando de um jeito muito, sabe, datando tudo, porque é chato ficar, ele nasceu aqui em 28 e a família dele mudou para tal lugar, né? Muito chato. Vamos aos pontos que interessam e vamos pontuar ali momentos da vida dele que são os mais legais. Para fazer esse podcast eu tive que ler bastante coisa e fazer um roteiro. Começou com 6 páginas, que é o que eu lembrava de cabeça, e eu fui procurando entrevista, procurando documentários, livros, e fui aumentando, colocando citação. Então agora, enquanto eu gravo, tá com 39 páginas, já aumentou muito. Se eu fizer um podcast de 39 páginas, vai ficar muito longo. Vai ter 4 horas e ninguém vai ouvir 4 horas de uma só vez. Então o que a gente vai fazer é dividir. Dividir o Che Guevara em 3 períodos. Primeiro período revolucionário, segundo período político e terceiro período guerrilheiro. E a gente fala nesse primeiro episódio do período revolucionário, que é toda a criação do mito dele, e no segundo dos 2 últimos, o político e o guerrilheiro. E o guerrilheiro é o mais legal, é de longe a parte mais legal da vida dele, mas que é completamente ignorada pela esquerda, porque é o momento em que ele realmente percebe quão fracassada foi a vida
que ele levou. É, como eu disse, não vou ficar aqui pontuando tudo, só a coisa mais importante, mais interessante. Então vamos partir já pro nascimento dele. Ele nasceu em 1928 e aqui tem duas coisas legais. Ele nasceu na Argentina e não em Cuba, ou seja, essa imagem do cara que foi oprimido durante toda a infância e lutou e acabou com os Yankees, não foi bem assim. E não foi bem assim porque, além de ser argentino, ele era rico. Ele era de uma família, o pai dele era fazendeiro. Na verdade, ele era um pequeno empresário. Ele tinha fazendas, ele plantava e trabalhava é, na indústria com esses produtos que ele tinha nas fazendas. Então, ele tinha uma linha de produção completa e muito bem de vida. Quando ele vai crescendo, ele sempre teve uma vida ótima, com empregada, com bom tratamento. Ele vai conseguir, por exemplo, fazer medicina, numa época em que não se fazia medicina, que não era comum. Ele vai conseguir na adolescência, no fim da adolescência já, pegar uma moto e sair dando uma volta por toda a América Latina para conhecer novos povos, para viver novas aventuras com o dinheiro do pai. Então, não era um cara pobrão que estava lá sofrendo sabe, não é. Quando ele tá ali no fim da adolescência, no fim da adolescência não, né? Bem mais tarde, ele tinha 24 anos na época. Ele decide que ele vai fazer uma viagem pela América Latina para viver novas aventuras. Isso não acontece porque ele tinha um ideal comunista, um ideal revolucionário. Acontece porque ele realmente queria conhecer novas coisas. Por exemplo, ele gostava de futebol e queria ver como se jogava futebol ao longo da América Latina. Isso tudo está no Diário de Motocicleta dele, que tem o filme e eu recomendo vocês lerem um livro, porque o livro é bem mais próximo do Che Guevara real. Então ele vai dar a volta, conhecer o que tem por aqui e tal. E tendo essa criação, um ciclo fechado da Argentina, as reações que ele tem quando ele vê como é o mundo fora dessa bolha que ele cresceu são muito boas. É algo que a esquerda atualmente passa o tempo todo. E começa aqui com Che Guevara. Por exemplo, ele chega na Venezuela, e aqui é uma das frases mais importantes dele, e essa ideia dele ser racista, dele ser muito homofóbico, que é escondida hoje, fica clara nisso. Ele chega na Venezuela e é importante notar que ele sempre foi muito bem tratado, sabe? Ele viajava como ele estava vindo de fora, ele era bem tratado, as pessoas ajudavam no que podiam e consertavam a moto dele quando ela quebrava. Tava ele e um amigo fazendo a viagem, os dois foram muito bem tratados e ainda assim a ingratidão que ele mostrava era absurda. Por exemplo, Venezuela ele vai dizer, abre aspas, a frase é dele, os negros, os mesmos que mantiveram sua pureza racial graças ao pouco apego que têm ao banho, viram seu território invadido por um novo tipo, o português. O desprezo e a pobreza os unem na luta cotidiana, mas o modo diferente de encarar a vida os separa completamente. O negro e um português no caso, né? O negro, indolente e sonhador, gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia que o persegue até estas paragens da América e o leva a progredir. Isso é uma frase do maior ícone da esquerda. Isso é uma frase de Che Guevara. A gente consegue ver aqui claramente como ele pensava, qual era a visão de mundo dele, completamente oposta ao que você vai aprender na escola, completamente oposta ao cara bonzinho que lutava para salvar o mundo e acabar com a opressão e tal. No fim dessa viagem dele, ele vai chegar a Guatemala. E aí, durante a viagem, a versão histórica, entre mil aspas, que é o que você vai aprender, é que ele viu como era a injustiça no mundo, ele foi mudando a cabeça, inclusive o que dá uma explicação para essa frase é que ele deixou de ser racista porque ele viu como os negros sofriam, e aí o Che Guevara teve um insight, falou, nossa, não podemos mais viver com essa indiferença, e aí ele virou um comunista. Mentira, novamente. Guatemala é o final da viagem dele, ou seja, ele já passou pela América Latina inteira, e quando ele chega lá, ele vai ver uma guerra civil acontecendo na Guatemala. Ele escreve para a mãe dele, estando na Guatemala, em 1954, e vai dizer para a mãe dele que ele está morrendo de rir com as pessoas correndo das bombas dos aviões. O cara revolucionário, o cara que nessa viagem mudou a vida dele, mudou a forma de ver o mundo, chega ao fim da viagem, vê uma guerra civil acontecendo e morre de rir com as pessoas correndo desesperadas pelos aviões que estão bombardeando a Guatemala. Enquanto ele vive lá, leva uma vida de jovem padrão, uma vida boêmia, bebendo bastante, conhecendo o país. Ele vai conhecer uma mulher chamada Hilda, ou Hilda, né? Hilda é a forma que fala em espanhol. Vamos falar em português, Hilda. E essa mulher é quem vai apresentar para ele o comunismo.
É aqui que começa o Che Guevara. Um ponto importante dela. Pesquisa no Google depois Hilda, Hilda, e Guevara no fim. Meu amigo, pesquisem, pesquisem. A explicação que ele dá depois é que ele nunca teve amor por ela, ele só ficou com ela porque a Hilda engravidou e ele tinha um sentimento fraterno e tal, então nunca teve nada, foi só um acidente. Mas é horrível, cara, é horrível. Puta, é uma das... Hilda Guevara no Google e se liga na mulher que ele estava pegando na época. Acaba a guerra em 54 e ele vai pro México com a Hilda, porque acabou a guerra, a esquerda, os comunistas perderam lá. Essa Hilda, ela era comunista, ela era parte do Partido Comunista da Guatemala, e ela vai pro México e leva o Che Guevara junto. Eles tiveram um filho e vão juntos pro México. Quando ele chega no México, ele vai conhecer Fidel Castro, que é o grande nome da carreira política do Guevara, quem vai apresentar tudo isso para ele. Ele chega na Guatemala sendo um cara que não conhece nada de política, nunca tinha lido nada de Marx e tal. A Hilda vai apresentar, vai fazer ele ler Marx, vai fazer ele ter um primeiro contato com o Engels, todos esses caras. Mas quem influencia ele positivamente é o Fidel Castro. Ele vê o Fidel Castro e fica maluco, fala, nossa, esse cara é um grande líder, olha só. E aí ele é convencido pelo Fidel Castro a trocar a luta na Guatemala, que já estava perdida, que eles tinham perdido e estavam lá fugindo no México, pela de Cuba, porque Cuba seria mais fácil, porque o cara que eles tinham que enfrentar era um general chamado Batista, que ele não tinha apoio popular. Em 1958 ele perdeu o apoio que ele tinha dos Estados Unidos, então ele não tinha mais como se manter no poder, e estava todo mundo contra esse cara. Então criar um foco guerrilheiro em Cuba era muito mais fácil do que voltar para Guatemala e lutar na Guatemala, por exemplo. Aí ele vai ter a primeira ação revolucionária, que é criar o foco guerrilheiro com o Fidel Castro. Ele não vai participar da criação, a ideia do Fidel Castro, mas ele está presente quando ela acontece. Qual é a ideia do foco guerrilheiro? Para você fazer a revolução, para Marx, você tinha que tomar as fábricas, conscientizar a população, e depois que você conscientiza a população, você espera surgir a oportunidade da revolução. Então, um marxista antigo, um marxista pré-União Soviética, ele ia para frente da fábrica, montava um palanque e falava: não, vocês estão sendo perseguidos, vocês têm que lutar contra os patrões e vamos acabar com os opressores e tal. Ele dava esse discurso. Ele tinha convicção de que no momento em que surgisse a oportunidade de lutar contra esse patrão, os trabalhadores iam lutar. Então, por isso Marx diz: trabalhadores de todo o mundo, univos, porque eles são trabalhadores do mundo. A condição de trabalhador faz com que eles estejam no mesmo patamar. Então, não importa se você é um trabalhador no Brasil ou um trabalhador na Rússia, você é trabalhador. A condição de trabalhador te iguala ao trabalhador de outro lugar. E como eles estão igualados por isso, eles vão lutar juntos. Vem a Primeira Guerra Mundial, que é a grande derrota do comunismo marxista, porque ele chega lá um soldado inglês, recebe uma arma, chega um soldado alemão, recebe uma outra arma. Os dois são ordenados a lutarem um contra os outros. O que Marx achava que ia acontecer? O cara ia parar e ia falar: não, eu estou ouvindo na minha fábrica os caras do sindicato falar que eu sou igual ao trabalhador de outro país, eu não vou lutar contra ele. Eu vou pegar aqui esse rifle que eu ganhei, pegar esse fuzil que eu ganhei, e vou matar o meu general, e vou atravessar a fronteira, dar um abraço nele, e nós, trabalhadores unidos, salvaremos o mundo e faremos um novo país, porque somos trabalhadores. Não preciso nem falar que isso estava muito errado, que a análise de Marx foi muito errada. Isso aconteceu porque você tem valores dentro de uma sociedade, a família, a tradição, a língua, a religião, que são maiores do que a condição social. Então o marxismo é derrotado aí. E aí você começa a ter uma questão que é como chegar ao poder então. E aí, já que não vai ser por essa forma, pelo convencimento, vem a segunda onda do marxismo, que é a onda da luta armada. Vamos pegar em armas, tomar o poder e impor o marxismo, impor o comunismo ao povo. Isso é a coisa, essa é a ideia que mais matou pessoas na história da humanidade. A ideia de que um grupo armado que detinha o poder, que controlava, estava acima do bem e do mal e tomava decisões em nome de todo o povo, ia chegar ao poder e ia fazer o bem para todo mundo. Essa ideia é a base de todo o regime comunista ao longo da história. E muita gente morreu por causa disso. O Guevara e o Fidel, eles acreditam no foco comunista, no foco revolucionário. O que é o foco revolucionário? Você vai começar com um grupo pequeno, isolado,
e você vai usar as táticas marxistas para convencer os trabalhadores de que você está ao lado deles e quer dar um futuro melhor para eles e quer livrar eles do opressor. Então você não espera surgir a oportunidade, você cria a oportunidade. Você vai para um lugar no interior, fica lá com 10 caras e começa a fazer transmissão de rádio, começa a tomar vilas pequenas e trazer as pessoas para o seu grupo. E aí você vai ganhar mídia com isso, você começa a fazer atos de terrorismo, vai crescer, vai ganhar um reconhecimento internacional e as pessoas vão se juntar ao seu grupo graças a isso. Então a grande maioria vai estar contra você, mas pessoas que já tinham um ideal parecido vão se juntar. É o que o ISIS, por exemplo, fez há pouco tempo. Isso é um foco guerrilheiro. Você chega ao poder com armas, com uma guerrilha, mas você começa com um foco pequeno, cresce esse foco no campo, e aí você esgana a cidade. Você tem tantos soldados, tem tanta gente, que você consegue chegar na cidade e tomar a cidade. Você não precisa lutar por ela. Aconteceu em Havana isso, por exemplo. Eles não precisaram lutar por Havana. Eles chegaram lá já com a guerra ganha e só assumiram, porque eles tinham tomado todo o entorno. Isso vai surgir para Fidel Castro em 1955, muito antes de ter a Revolução, com Fidel no México. Você tem lá conversas e o Fidel apresenta isso para ele, e o Guevara fala, não, eu acho que isso é uma boa ideia, isso é algo que vale a pena lutar a favor. Nesse momento, o Guevara ele defende Fidel, ele não defende o povo cubano, ele não acredita no povo cubano, porque ele era muito racista, ele tinha o sentimento de que ele como argentino, ele era superior a todos eles. Então, um dos caras que fazia parte desse primeiro grupo, do Guevara e do Fidel, ele se chama Nico Lopes. É o nome do cara do Inter, eu sei, mas é o nome dele também, Nico Lopes. E o Nico Lopes, ele diz, numa entrevista que ele dá posteriormente, que ele estava falando com o Lázaro Guerra, que é um outro cara desse mesmo grupo, e ele falou pro Lázaro Guerra, abre aspas novamente, isso aqui é um amigo do Che Guevara, na mesma época, vivendo com ele, vai avisar um outro cara que estava lá no meio. Esse cara que te apresentei, falando do Guevara, não confie nele. Ele não é como nós. Ele é mau, é maquiavélico, é um capacho de Fidel e vai nos trair quando Fidel o ordenar. Não existe a menor noção de luta de classe, a menor noção de lutar pelo povo cubano. É um seguidor de Fidel que vai fazer o que quer que Fidel ordene porque acredita nas ideias dele. Quando ele está lá no México, Fidel vai voltar ao México e como ele era meio que um cara reconhecido, ele fica viajando pelo México, ele vai para outros países, ele tenta formar essa guerrilha cubana e o Guevara fica. O Guevara era um completo desconhecido que só era amigo dele e seguia ele. Muitos cubanos viviam no México e estavam se organizando para formar essa guerrilha, só que eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, porque, primeiro, que eles eram comunistas, então, obviamente, não trabalhariam. Segundo, porque eles estavam lá ilegalmente, então eles estavam se preparando para a guerrilha, estavam fazendo treinamento militar e tal, e eles não tinham como trabalhar, eles precisavam se manter no México até serem chamados por Fidel. Entre esses cubanos, ele era muito respeitado, o Guevara. Ele era chamado de doutor, na época não existia o apelido Che, ele era o doutor Guevara, as pessoas idolatravam ele porque era um médico que estava vindo lutar por eles em outro país. Era a noção que os próprios cubanos tinham dele. Não, o cara tá saindo da Argentina, é um doutor e tá vindo aqui ao nosso lado lutar com a gente e tal. Só que a relação do Guevara com esses cubanos, os caras que estavam lutando ao lado dele, não era nada boa. Ele humilhava eles o tempo todo, ele tratava eles mal, ele ignorava, os caras iam falar com ele, ele ignorava completamente por ter essa noção de que ele era superior. E aí, como ele fazia muita piada com o jeito dos caras falarem, falava que eles não falavam o verdadeiro espanhol, que eles não dominavam a língua espanhola, por serem cubanos, por serem caribenhos, ele começa a ser chamado de Che. Porque o Che, que os gaúchos falam, ele vem do argentino. Os argentinos falam muito Che, e os gaúchos herdaram isso. Então ele é chamado de Che Guevara, que é uma forma de também ridicularizar o sotaque dele, a forma como ele fala. Uma contra-humilhação, digamos assim, dos cubanos que acaba pegando e acaba sendo incorporado pelo nome dele. Então o Doutor Guevara, com isso, passa a se tornar o Che Guevara. E aí, mais um dos caras que faziam parte desse pequeno grupo de 10 pessoas, chamado Miguel Sanches, ele fala também em um documentário. Esse documentário chama Anatomia de um Mito, é o grande documentário revisionista sobre Che Guevara. Ele vai falar, abre aspas novamente, um amigo dele da época falando: os cubanos que viveram com Che no México conta que o seu desprezo pelo povo de Cuba era evidente.
Seu tom de superioridade não era disfarçado, e esse sentimento se estendeu aos mexicanos e especialmente aos negros, a quem constantemente menosprezava. Mais uma vez, nós temos um relato de Che Guevara sendo racista, tratando mal as pessoas por elas serem mexicanas, serem negras. Imagine, ouvinte, imagine se isso acontece com um Trump da vida, se acontece com o Bolsonaro, por exemplo. Se existe um amigo pessoal de qualquer um deles dando relatos como esses que os amigos do Che davam e continuam dando até hoje, né? Todos mantêm isso até hoje. Imagina como esse cara seria perseguido. Imagina o ataque que ele ia sofrer, como a imagem dele seria completamente destruída pela mídia. Isso não acontece com Che Guevara. Essa parte é ignorada. E não é nem que ela não é reconhecida, que ela não é tão destacada, sabe? Não, ela é ignorada. A historiografia ignora tudo isso sobre Che Guevara. Ela ignora todo esse background dele e foca só no que eles acham que é mais relevante. Uma outra coisa que o Miguel Sanches diz também, e que é bem importante, é que o Miguel Sanches ele era um treinador de táticas militares. Ele lutou em outras revoluções ao longo do mundo, ao redor do mundo, né? E ele foi para o México para treinar esses caras. Era com Miguel Sanches que eles estavam tendo esse treinamento para depois fazer a guerrilha em Cuba. E um exemplo que, mais uma frase do Miguel Sanches. Ele, sobre Che Guevara, depreciava os negros. Muitas vezes teve problemas com Almeida Bosque, que era um dos caras do grupo, por recusar a chamá-lo pelo nome, dizendo que só iria se referir a ele como negrinho. Entende o que é isso? Entende esse tipo de frase vindo de um líder da esquerda, de um grande nome da esquerda que é antirracismo, que luta pelas minorias e sendo ignorada por essa mesma esquerda? Enfim, para vocês entenderem como termina esse primeiro choque com a realidade, esse primeiro foco de guerrilha do jovem Guevara, que vai ser o grande líder da esquerda. Quando acaba esse treinamento, ele tem medo de que ele vá ser deportado para a Argentina, porque ele não queria não poder ir a Cuba. Então o que ele vai fazer? Qual a forma que ele encontra de fazer isso? A polícia já estava investigando esse grupo deles, e aí ele vai entregar o grupo inteiro para a polícia. Vai entregar o nome de todo mundo, localização, e em troca disso ele é liberado. Então ele não é preso, ele não é deportado para a Argentina, mas entrega todos os cubanos que estão lá vivendo no México para fazer esse treinamento. Em 1957, Che Guevara vai até Cuba conhecer o Fidel Castro. E quando eles chegam lá em Cuba, eles têm 80 homens armados, em 57. Em 59, 2 anos depois, eles vão tomar Havana. Uma coisa foi rápida, foram 2 anos só. Mais uma vez, a versão historiográfica da história é que eles lutaram e fizeram uma revolução e convenceram o povo e tal. Não foi isso. O presidente de Cuba na época, ele tinha perdido o apoio dos Estados Unidos em 58 e Cuba era visto meio como um quintal dos Estados Unidos, Cuba era mantida pelos Estados Unidos. Quando ele perde esse apoio, ele começa a perder apoio popular. Ele era meio que, pra gente conseguir entender aqui, imagina a Dilma dos cubanos, sabe? Era um cara que não falava muito bem, que não tinha muito apoio, que foi colocado lá como um poste, como um cara indicado, e não conseguiu se manter. Então ele já esperava sofrer essa queda, e não tem nada de maravilhoso no que aconteceu. Sofreria queda de qualquer forma, não fosse Fidel, alguém faria mais tarde. Quando eles chegam lá, eles vão colocar em prática a ideia de foco guerrilheiro, que eles formaram no México. Então, enquanto a doutrina soviética, que é o que tinha acontecido antes, ela era muito demorada, ela precisava que você fizesse um partido, fizesse propaganda, dirigisse sindicato, infiltrasse no Estado e depois você chegasse ao poder, uma coisa muito longa. Guevara ele tinha um método novo, que é o método que ele fez com Fidel. Você não precisava de partido, não precisava de sindicato, e o Estado que você ia subverter, você precisava, só que você tivesse esse Estado enfraquecido, você ia colocar um grupo de comunistas armados numa parte remota do território, e o exército local ele poderia eliminar esse grupo terrorista, esse grupo comunista, mas ele não ia tentar porque o grupo está num lugar isolado, que seria difícil de chegar, então ia ser visto como uma coisa tipo, não vai dar nada, deixa pra lá. As massas camponesas em volta iam ver que esse grupo está crescendo cada vez mais e não está sendo reprimido. Então eles vão se juntar
a essas massas camponesas e você cresce tanto que você toma a cidade. Eu tinha explicado antes, mas só para a gente lembrar e entender como isso aconteceu. Guevara chega em Cuba e Guevara ele vai virar líder de um foco comunista, de um foco de guerrilha. Existiam vários desses pela ilha, ele faz parte de um e ele era muito mal visto pelos soldados dele. Ele não era visto como um bom técnico, como um bom líder tático, ele não entendia muito de armamento, então os soldados dele muitas vezes tinham que explicar para ele como ele se movimentava, como ele formava uma defesa, e ele nunca conseguiu ter controle total sobre esse pequeno grupo dele. Além disso, ele precisava mostrar poder, mostrar força, mostrar que ele estava no comando ali. E qual a forma que ele encontrou para fazer isso? Matando. Como ele tinha poder, como ele tinha armas e como ele estava em um país que isso não acontecia, ele conseguia matar as pessoas e colocar a imagem de líder dele pela força, pelo medo, ainda que ele não tivesse nenhuma liderança real para isso. Então, por exemplo, um dos líderes de um foco de guerrilha da época, que era um cara chamado Jaime Costa, ele vai pro foco onde o Guevara fazia parte, onde o Guevara era líder também, eles estão fazendo uma reunião, e aí chega um jovem cubano que ele era suspeito de ser informante. Nunca foi encontrada nenhuma prova disso, ele não tinha razão nenhuma para acreditar que ele era informante, e o Jaime Costa vai falar para o Che Guevara, olha, se isso acontece no nosso foco, ele vai ser liberado. A gente não tem prova nenhuma e isso é uma revolução pelo povo cubano. Estamos lutando pelo povo cubano, é o que eles acreditavam. Isso não existia para Guevara. Guevara estava nem aí para o povo cubano. Ele desprezava todos aqueles cubanos. Então ele vê isso como uma forma de crescer, como uma forma de mostrar o poder dele. Então esse jovem ele vai ser julgado, ele é considerado inocente depois do julgamento. Enquanto ele está indo embora, o Che Guevara pega uma pistola e atira nele e fala uma das frases célebres dele, abre aspas, diante da dúvida, temos que fuzilar. E é o que ele vai fazer por toda a sua vida. A partir disso, qualquer desconfiança dele faz com que as pessoas sejam mortas por essa desconfiança. Você cria a noção de que você está lutando uma luta pessoal e muito importante, que todo mundo está contra você. Será que isso aconteceu aqui no Brasil, né? Óbvio que sim. A gente teve no Brasil a mesma coisa, só que eles não tinham tanto poder quanto o Guevara tinha na época, então não conseguiram agir dessa forma. Mas a forma de agir da esquerda é sempre essa. Nós somos os defensores da liberdade, nós somos a resistência e todos eles fazem parte do governo ditatorial malvado que quer acabar com todos. Todo mundo que não está comigo está contra mim. Pro Guevara, a partir do momento que ele mata alguém pela primeira vez, que é esse jovem que é levado para ser julgado por ele, isso passa a ser coisa comum. Então ele já está acostumado a matar, ele já está acostumado a usar esse meio. E qualquer um que seja contra ele, automaticamente é um inimigo. Então todos podem ser mortos. Um exemplo do que isso aconteceu. Os próprios rebeldes que faziam parte do grupo do Che, eles começam a ser mortos. Ele duvidava de uma sabotagem, duvidava de alguma coisa, e erros dele, e ele matava as pessoas. Então ele chegava e falava assim, ó, a gente vai defender essa posição aqui, vamos montar uma metralhadora aqui nessa pedra, e vai ficar um cara vigiando essa rota e um outro vigiando ali atrás. Era uma defesa ruim. Ele era avisado que era uma defesa ruim. Mas ele falava, não, a gente vai defender, tá tudo bem, eu sou o grande líder, o grande Che Guevara. Se eles eram atacados e essa defesa falhava, ele não assumia que foi uma defesa ruim e por isso foram atacados. A defesa dele ia ser, não, vocês não agiram como eu falei, vocês não fizeram a sua parte, então todos eram mortos porque eram traidores da causa. Um exemplo claro disso que a gente vê, onde deixa de ser uma questão de não estou lutando pelas minhas razões e passa a ser, vai contra o que eu acredito. Então vai ser morto. É um fazendeiro chamado Juan Pérez. Ele era um fazendeiro que vendia animais pro Guevara e pro grupo dele. E esse cara, ele era favorável ao Guevara, ele era contra o Batista. Então ele era um aliado, mas ele não era um aliado da Revolução Armada, ele era um fazendeiro pequeno. E aí ele um dia vende um porco para esse grupo do Guevara. O Guevara fala, não, vocês compraram isso onde? Ah, a gente comprou num cara lá embaixo tal que vendeu esse porco pra gente. Ele desce lá para exigir que esse fazendeiro pagasse tributos a ele, então tipo, você vai ter que dar um porco pra gente a cada uma semana.
E o fazendeiro falou, não, não posso, eu dependo disso, a minha renda é isso, eu tenho filhos, ele tinha 3 filhos, e ele precisava disso para manter a família dele. Qual é a reação de Che Guevara? Você, o fazendeiro que concorda com o que nós fazemos, mas que não quer agir como eu estou mandando agir, é um traidor da pátria, é um traidor do povo cubano, o mesmo povo cubano que Che Guevara tanto odiava. Esse cara foi fuzilado na frente dos 3 filhos que foram obrigados a ver o pai deles morrer, ficaram sem nada e perderam tudo que tinham na fazenda em nome da revolução. Ainda nesse foco guerrilheiro que ele fazia parte, é muito claro em toda entrevista, em qualquer livro que seja entrevistado alguém que fez parte desse primeiro grupo, a inaptidão militar que ele tinha. Ele não conseguia defender posição, ele não conseguia defender um terreno por mais fácil que isso fosse. Ele não dava ordens individuais, que é uma coisa que os soldados não conseguiam cumprir graças a isso. Então ele não vai chegar e falar assim, ó, você vai ficar ali e se tal coisa acontecer você faz, ou, sabe, ele não dava uma ordem direta. Ele chegava e falava, ó, vocês 3 vão defender esse ponto aqui, se virem. E mais uma vez, quem falhava era morto. Então começa a existir um movimento dentro dos rebeldes para sair de lá. Porque ninguém quer fazer parte de um líder, de um grupo que é liderado por alguém assim. E aí, quando ele é cercado nesse primeiro foco que ele estava, vem mais um exemplo do grande líder militar que é Che Guevara, porque ele vai abandonar o grupo dele e vai fugir de novo, assim como ele fez no México. Mais uma vez ele vai trair todo mundo e fugir para salvar o próprio pescoço. Só que quando ele foge, ele abandona toda a documentação dele para trás. Ele deixa lá o nome de todo mundo que participou, deixa as contas que ele fazia, as movimentações que ele estava fazendo, os diários dele. Então tudo isso fica no acampamento onde eles estavam. O grupo dele é morto. Essas anotações dele são pegas pela polícia e são usadas mais vezes para fazer mais prisões. Isso pega muito mal no grupo guerrilheiro como um todo. Não no do Guevara, que ele tinha perdido todo mundo, mas na guerrilha cubana. Isso pega muito mal. Então ele não consegue mais se tornar um líder. Ele tenta continuar matando e continuar criando essa imagem de que era um cara durão, um cara que era forte e tal, e que não deixava nada passar. Só que ele não consegue. E aí os novos regimentos que ele tenta formar pela má imagem que ele tinha não duram, todo mundo vai pedindo para sair, o cara que é forçado a ficar no grupo do Guevara sai da guerrilha, foge para não ser liderado por ele. E ele precisava fazer um ato grandioso para retomar o prestígio. Ele estava lá em Cuba lutando nesse período de 2 anos e ele falou, ok, não vou ficar aqui sendo um cara que todo mundo dá risada, tenho que fazer algo grandioso. E aí ele faz o que é a grande ação revolucionária dele, o que todo mundo sempre cita, que você vai ver em todo livro sobre ele, que é a tomada do trem blindado de Santa Clara. O que isso aconteceu? Como você vai aprender isso na escola? Existia um trem blindado que era usado para levar mantimentos por todo o país. Então Batista, que era o ditador de Cuba, colocava mantimentos nesse trem, atravessava em frente aos guerrilheiros, só como ele era blindado e era um trem, dava para separar, ninguém conseguia fazer nada. E aí ele tinha uma linha de suprimento muito boa por todo o país e a revolução não dava certo por isso. Che Guevara, o grande líder, o cara que tinha todo o conhecimento tático e pensou tudo, que a gente acabou de ver que era mentira, ele vai fazer esse trem descarrilhar e... Não, desculpa, eu confundi aqui, desculpa, ele não descarrilha o trem, ele vai tomar o trem sem descarrilhar o trem, então ele vai tomar o trem para os revolucionários. Ele não só vai tirar isso do Batista, como ele vai tomar para ele. Entende a genialidade disso? Entende o que esse cara fez? Que coisa absurda. Tem um trem blindado imparável atravessando o país. Ele vai chegar, parar esse trem de alguma forma, tomar ele e usar para os revolucionários. É um grande líder, é um grande herói. Mas um dos caras que faziam parte do grupo dele nessa época, chamado Camilo, ele tem uma versão mais real do que aconteceu. Ele vai dizer que o que aconteceu ali em Santa Clara é que existe um acordo entre a Segunda Frente Nacional. Lembra quando eu falei que o Batista ele não tinha apoio popular? Então, a Segunda Frente Nacional de Escambray, que é um grupo guerrilheiro, ele faz um acordo com os militares do Batista que usavam esse trem. E estavam dispostos a trair a causa, porque não confiavam no Batista mais. Então esses militares iam parar o trem em um ponto específico, que foi avisado aos revolucionários de Escambray. E eles diziam, a gente vai parar o trem aqui, vocês vêm, podem tomar as armas, podem tomar o trem,
Mas, em compensação, a gente não quer lutar com vocês, porque a gente não quer lutar contra os militares que eram nossos amigos até ontem, então a gente quer ser dispensado. E, além disso, a gente quer que tenha uma imagem de que a gente foi tomado em combate, de que a gente perdeu membros e que foi uma coisa grandiosa, porque eles não queriam ser vistos como traidores. É um acordo que é feito ali entre um grupo que não era do Che Guevara, segundo a Frente Nacional dos Cambrai, e os militares que trabalhavam para o trem. Não tem uma tática envolvida, não tem nada, é só um acordo político. Guevara fica sabendo disso. Ele fica sabendo que esse acordo vai acontecer, porque fica conhecido entre os revolucionários. E aí ele move as tropas dele para receber o trem. Ao invés de deixar a Segunda Frente Nacional fazer o que tinha combinado, ele vai chegar antes e vai deixar as tropas dele na frente. O trem chega, os militares vão descer, vão falar, as armas estão aqui, vocês podem ficar com tudo, a gente vai embora agora e, por favor, contem uma versão de que foi uma luta até o último momento em que nós fizemos o possível, porque a gente não aguenta mais e quer que vocês cheguem logo no poder, porque Batista não dá. Guevara vai matar todos esses militares, ele vai trair o acordo que tinha sido feito, não por ele, mas ele vai matar todo mundo, vai tomar o trem e vai dar essa versão de que ele, o grande líder militar, conseguiu tomar um trem depois de uma batalha sangrenta e tal. Sendo que isso tudo vem de mais uma traição, a terceira já na curta carreira dele. Guevara fica com os créditos, ele ganha popularidade, ele começa a crescer muito novamente, então fica aquela imagem do cara que deu a volta por cima. O Fidel começa a notar ele. Fidel antes disso já vê ele como um grande líder, como um cara importante, mas não confiava nele. Ele via como um cara que falava bem, que tinha ali uma desenvoltura, que era um médico, que isso pegava bem para a Revolução, porque não dava aquela imagem de que não, somos aqui fazendeiros e caras analfabetos lutando por uma causa. Tem um médico argentino lutando ao nosso lado, é uma coisa grandiosa. Então ele já via isso como uma coisa de propaganda boa, mas ele não acreditava no Guevara ao ponto de dar um grande contingente de homens para ele. E ele vai fazer isso aqui. Ele vai falar, não, se ele fez isso, ele não sabia da versão, mas se ele fez isso, acho que ele já está pronto já para coordenar mais homens. E aí ele vai permitir que Guevara entre em Santa Clara, que é uma cidade cubana e é a primeira grande cidade, e não só um vilarejo pequeno, que Guevara vai tomar. Como vocês acham que Guevara vai fazer isso? Você acha que ele vai chegar lá e convencer as pessoas que ele está lutando pelo bem e tudo vai ficar ok? Óbvio que não. Já vimos que isso não acontece com ele. Então ele chega na cidade e ele vai falar para todo mundo, ó, nós somos o Movimento Revolucionário Cubano, somos o Partido Comunista Cubano, o PCC, e a gente vai tomar essa cidade e a cidade vai lutar ao lado dos revolucionários. O povo de Cuba era contra Batista, mas o povo de Cuba também era contra esses revolucionários porque via que eles estavam matando muita gente. E aí ele vai impor isso à população. Muita gente concorda, por medo ou realmente por gostar da causa, mas muita gente não concorda. E a ação que ele toma é matar todo mundo que não concorda. Mais uma vez, porque eles são traidores da pátria, porque são traidores da causa. Aquela imagem dele do tem que endurecer, mas sem perder a ternura, sendo aplicada aqui. Você não está do meu lado? Você está me traindo, então você está contra o seu próprio país, está contra a causa e você não entende como isso é importante. O mesmo Camilo que relata aquilo do trem, ele fala, isso é de uma mesma entrevista, ele vai falar um pouco depois, que o Fidel enviou ele para meio que ser um vigia do Che quando ele fez parte do grupo, durante o assalto ao trem. E aí ele continua sendo um vigia do Che depois. Então um relato que ele diz é, abre aspas, relato feito na época, aqui, a cidade de Santa Clara, se toma banho não com água, mas com sangue, porque há um morto em cada lugar que se olha. Acabaram com o vilarejo. Um cubano relatando como está uma cidade de Cuba depois da passagem de Guevara, o grande libertador do povo cubano. Em 1959, poucos meses depois da tomada de Santa Clara, chega ao fim a Revolução Cubana e aí vem o segundo Guevara, que é o Guevara político. E se você acha que ele estava indo mal até agora, que ele estava tomando ações ruins, estava se premeditando, se prepara porque vai ficar muito pior. Che Guevara político é o grande ponto baixo da carreira dele e o que vem depois é muito, muito pior. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder,
Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. No fim, não ficou tão longo assim quanto eu imaginei. Eu abri aqui o Audacity para ver e deu 45 minutos, então editando vai dar menos tempo ainda. Mas eu vou manter o que eu falei no começo de fazer em 2 programas para não ficar muito maçante, tá bom? Para não ser conteúdo demais e ficar tudo muito abandonado, muito largado no meio. Fatos que são relevantes não podem ser ignorados porque acontece algo muito maior depois. Então vamos dividir em 2 episódios, tudo bem? E também eu não tô com tanto tempo essa semana para gravar. Eu comecei a fazer estágio, eu faço história, eu comecei a fazer estágio numa escola e vou falar sobre depois, tá sendo uma experiência bem legal. E vou contar depois como foi isso num outro podcast. Mas eu encerro esse aqui daqui a 3 dias. A gente faz o segundo episódio, ok? Não vai ser nada muito longo não. E assim que eu tiver tempo eu vou gravar. No domingo sai o segundo episódio. Nesse primeiro, a gente foi do Guevara jovem, o Guevara filho de um pai rico, argentino, que faz medicina, que decide dar a volta pela América Latina, que tem tudo que hoje a esquerda diz que luta contra, é machista, é homofóbico, não fica tão claro aqui, mas fica no segundo episódio. É um cara que não se preocupa com o povo, é um cara egocêntrico que vê ele acima de tudo e toma medidas absurdas para se manter acima dos outros. Tudo isso que a esquerda diz lutar contra, Che Guevara fazia. Agora, por que é importante manter Che Guevara? Porque Che Guevara é o grande herói da esquerda. Che Guevara ele equipara a jovem que está, como eu falei, em Paris falando em nome do pobre, mas está com a camisa do Che Guevara. Por que não? Porque o Che Guevara ele lutou pelos que mais precisavam. E o negro que hoje acha que, ignorando tudo que os seus antepassados conseguiram nos direitos civis, e acha que a gente tem que ter uma revolução armada, que a gente tem que lutar mais ainda e acabar com a burguesia, o ídolo dele também é Che Guevara. É importante para a esquerda que Che Guevara seja um mártir, seja um cara que lutou até o fim, lutou pelos pobres e pelos negros e pelas mulheres e pelos homossexuais, ainda que ele não tenha feito. É importante para a esquerda que Che Guevara não seja entendido, que Che Guevara, apesar de ser o completo oposto disso, seja o norte, seja o ícone a ser seguido, onde todos vão mirar e todos vão tentar chegar àquilo, ainda que nada disso tenha base real. Esse primeiro episódio foi mais focado nesse Che Guevara inicial, no Che Guevara mais teórico, mais das ideias e tal. Como eu disse no começo, se você acha que isso foi ruim, que a forma que ele chegou no poder foi ruim, e realmente foi, se prepara, porque ele no poder, ele tendo o poder que ele matou tanto para ter, as coisas pioram muito. Não é à toa que hoje cubanos são feitos de escravos e são obrigados a fugir do seu próprio país para ter uma qualidade um pouco melhor de vida. Che Guevara é o grande responsável por isso, e no próximo episódio, daqui a 3 dias, sai no domingo, a gente vai entender melhor como ele fez tudo isso e como foi o fim triste da vida dele, depois de ter tentado por tanto tempo ser algo que nunca conseguiu ser um grande líder, um grande intelectual, um grande revolucionário, coisa que ele nunca alcançou.